Nós temos aqui hoje a doutora Adriana. Eu vou falar um pouquinho da doutora Adriana para vocês conhecer, entender quem é que vai passar as informações para vocês hoje, tá? A doutora Adriana, ela é formada em medicina pela UniOeste, mas ela também médica com formação em endocrinologia integrativa, com vasta experiência em oncologia integrativa, menopausa, andropausa e reposição hormonal bioidêntica. A doutora Adriana também ela tem a prática da medicina funcional integrativa, tem curso de hormonologia, saúde integrativa sistêmica, ela é anestesiologia, também tem essa formação de anestesiologia, e saúde da família e comunidade. E ela também tem o Movimento Supera. O Movimento Supera é uma mentoria exclusiva para pacientes e familiares oncológicos. Ela tem uma experiência muito grande em oncologia, ela é uma médica altamente renomada e capacitada. E ela também é escritora, ela tem um livro que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês do livro dela que eu achei muito interessante, Alegria com Câncer. A doutora Adriana, ela foi paciente oncológica e ela superou, ela venceu o câncer. Então, ela tem uma vasta experiência na área e ela escreveu esse livro. O meu também está aqui, doutora. Eu Hum, adquiri, eu conheci ela, eu adquiri o livro, li o livro, são 142 páginas de uma história que eu recomendo que todos vocês leiam. E se vocês conhecerem aí pacientes em casos críticos, também recomendam, porque é muito forte a história da doutora Adriana nesse livro, essa história de superação que ela conta ali. Olha, para mim foi muito bom, acredito que para vocês também vai ser bom, vocês vão querer, assim como eu, compartilhar com outras pessoas. Doutora Adriana, o tema hoje nosso, né, é a saúde através da água, o que que a água pode fazer no organismo humano, mas a gente sabe que a senhora tem muitas formações e pode contribuir muito conosco através de todo esse vasto conhecimento que você tem. Fica bem à vontade, a palavra agora é contigo. Boa noite, obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente essa noite, né? Dando esse tempinho. O Sidney já me apresentou aí, é um prazer estar aqui com vocês. E o que é a água, né? A gente tá falando muito aqui da água porque o Sidney trabalha com a Timol. E eu vi muito essa importância da água, principalmente na época da pandemia, e que eu tive o diagnóstico, eu tive o tratamento oncológico. Mas antes de a gente entrar nisso, eu queria falar com vocês. Só da gente lembrar que a água, o nosso planeta, ele é 70% composto de água. E o nosso corpo é 70% água também, né? E essa água que compõe nosso organismo, que possibilita a difusão de todos os nossos nutrientes e toda a permeabilidade que a gente precisa para nossas células funcionarem, até na formação, né, na condução dos elementos essenciais da nossa vida. Então, no cabelo, a gente tem água aqui no cabelo, você tem que ter água para hidratar sua pele. Então, por baixo da sua pele, a gente tem os canais de água, igual você pensa na natureza, né? A gente tem os lençóis freáticos. Então, é muito importante a gente consumir uma água boa. E é engraçado eu conhecer o Sidney agora, e eu já vinha buscando isso, né? De consumir uma água mais eficiente e saudável depois do tratamento do câncer. Então, na época da pandemia, todo mundo viu aquela correria que foi, né? E quem tem paciente oncológico em casa sabe como que é importante a gente consumir água boa, principalmente durante a quimioterapia.
E então eu fiquei bem feliz quando eu descobri a Timol, porque eu já vinha nessa busca, eu já tinha todos esses filtros, tem os filtros mais caros que podem ter, né? Que a água até fala para sair, né? Tem o de 3 velas, o que que é o ideal? Os de 3 velas são bons, né? Eu já testei várias marcas. Tem marcas muito boas, mas às vezes são filtros muito mais onerosos. E além da água ter um pH mais alcalino, a gente precisa procurar filtros que vão ter o quê? Que vão fazer a limpeza, que vai retirar o flúor, retirar o cloro e que vai trazer vida para essa água. Porque a água viva, a água que vem da natureza, a água que está toda hora em constante com o sol, né? E ela está em movimento, passando pelas rochas. Essas são as águas que têm os eletrólitos mais importantes para a gente. E a água da Timol, quando eu conheci, que eu vi que tem o infrared, eu achei isso muito interessante, porque ele melhora a oxigenação dessa água, né? Ele faz uma também, quando a gente ingere, tem essa dissociação do hidrogênio com O2, que melhora o que faz uma terapia oxidativa para a gente. Por que que é importante para paciente oncológico? O paciente oncológico, ele vai morrendo, ele vai fazendo metástase por hipóxia, por falta de O2, né? Muita gente se beneficia, às vezes, com ozonioterapia, né? Tem a terapia de hidrogênio molecular, mas o que o Silocimol faz? O que que eu vi que ele faz, né? Ele fornece para a gente essa água com mais oxigênio, né? E com esse poder de dissociar o H+ do O. Fora isso, ele vai fazer os compostos, né? De cálcio e magnésio, né? Básicos, aumentando o pH, que é o que a gente precisa, e organizando esses íons, esses eletrólitos de cálcio e magnésio. Porque o paciente oncológico, ele é induzido a uma menopausa química. Mesmo quando não é tumor hormonal, pelo próprio mecanismo, se você for entender o mecanismo fisiológico do nosso corpo, o que eles fazem com a quimioterapia, eles estão bloqueando o seu metabolismo do cálcio. O cálcio é importante para os nossos ossos. Só que ao mesmo tempo eles bloqueiam, só que falta ainda um pouco de entendimento. Por isso que eu estou na integrativa, por isso que eu associo muitas coisas. A gente tem que sim usar a alopatia na medida que ela precisa, só que se a gente complementar com a água de qualidade, né? E uma suplementação correta, mas assim, quem não tiver dinheiro, só essa água com o cálcio e o magnésio equalizados, você evita desse paciente de progredir para uma osteoporose, de uma lesão lítica óssea, que é a evolução do paciente oncológico. É uma evolução sem erro, só pode demorar mais ou acontecer antes, dependendo de como esse paciente lidou com tudo isso. Então, é uma evolução tanto do paciente oncológico e o paciente pós-menopausa, pós-andropausa, fazer essa osteoporose. Então, a base, né? E sem falar que esse filtro também ele vai tirar o flúor e o cloro. Outra coisa que eu olho nos pacientes oncológicos também, né? E pós-menopausa. Todo mundo tem um hipotiroidismo subclínico. A gente está com a água fluorada que está saindo da torneira. Você tá com a água da torneira, você põe um filtrozinho X lá na sua parede, você tá vindo cloro, tá vindo flúor. Eles são da família 7A da química. A gente só precisa do iodo. E eles são da mesma família, se você for lembrar de química. O que que a gente precisa aqui para a tireoide? De iodo. Só que o flúor e o cloro, eles têm um peso molecular maior. Aí os seus receptores dos hormônios tiroidianos, eles vão se ligar ao flúor e ao cloro. Então, se você não está usando uma água que tira esses fluoretos, esses cloretos, você só está se intoxicando. Então, um paciente hoje que está passando 50 anos, você pode ver que toma no máximo, no mínimo, 4 ou 5 remédios. Começa com hipotiroidismo, aí entra com levoide, aí depois tem uma hipertensão, dão diurético, a pessoa começa a expolir sódio, tá? Vai fazendo uma hiponatremia leve, mas ninguém presta atenção. Aí vai ter resistência insulínica, tá? E é um paciente que já tá, e volta e meia precisa tomar cálcio para os ossos, que fala que tem que tomar cálcio para o osso. Aí tem que tomar um remédio para o colesterol também, que tem cálcio.
Aí a pessoa fica cheia, né, tomando o cálcio, mas sem ter a correta absorção desse cálcio, vai progredindo placa de ateroma. Aí evolui para infarto, para as tromboses. Então, assim, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, a água é o primeiro suplemento que você tem que ter, tá? Mesmo quem procura comprar uma água de melhor qualidade, né? Na época da pandemia, eu procurava comprar também. É menos pior. Você, tudo bem, você comprar uma água com pH mais alto, tá? Mas ela tá vindo no plástico, ela tá vindo no bisfenol. Aí você tem que pensar uma outra coisa para gente quelar esse bisfenol que vai aumentar seu estradiol fake, que vai propiciar câncer também. Então, assim, tudo a gente tem que procurar tomar, fazer da melhor forma possível, de uma forma mais acessível para todos. Então, tem esses da Timol que você pode pôr na garrafa, para você pegar, né? Você pode ter o filtro na casa, você pode ter o silocimol maiorzinho para você deixar na jarra. Então, ou você tem um filtro de carvão ativado em casa, se você não tiver dinheiro do filtro, pega um filtro de barro, põe os dois silocimol ou consiga alguma outra coisa que tenha o carvão ativado para fazer, tá? A base é o carvão, mas o da Timol eu achei mais interessante ainda porque ele tem algumas outras propriedades também, sem falar que eles também têm o zeólito, né? O zeólito é uma pedra derivada da larva do vulcão. É a larva do vulcão quando encontra no mar. Então, o filtro da Timol também tem o zeólito. Eu compro o zeólito para tomar, entendeu? Então, esse é um filtro que já tem a pedra da zeólita. Isso eu achei muito interessante também, porque eu sou uma que eu diluo e tomo. E se você for procurar no Brasil hoje, zeólita, ela é liberada para escrito máscara facial, tá? Mas quem sabe os benefícios da zeólita, toma, tá? Principalmente paciente crônico. O paciente que tem ou teve câncer, toma. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente desperta quando tem um familiar doente, mas a família inteira vai se beneficiar com essas mudanças, né? E com esse despertar. Acho que é mais isso. Sidney tá por aí? Se alguém... Perfeito. Doutora Adriana, eu gostaria de questioná-la a respeito de algum assunto. Eu entendi bem que a senhora disse que o uso adequado de uma água apropriada, né, de uma água que realmente vai trazer esses benefícios, inclusive eu vou acrescentar depois sobre o produto da Timol, mas você mexeu num ponto que a água adequada, apropriada, quando a gente ingere na quantidade certa, ela vai evitar que esse problema evolui. Quadro clínico, a evolução do quadro clínico, essa progressão, né, para um caso pior, ele pode ser evitado com a ingestão da quantidade de água, de uma água adequada. Mas o que eu quero perguntar para você é que eu me lembrei agora que a gente tem muitos clientes e eles são ou foram pacientes oncológicos, e quando eles fazem radioterapia ou quimioterapia, cliente que está tomando água adequada na quantidade correta, ele sempre está dando depoimento de que não tem aquela canseira, porque o paciente oncológico, quando ele vai fazer o exame, ele chega em casa exausto, ele quer a cama, ele quer o sofá, e a gente tem muitos relatos, inclusive se tiver alguém aqui, eu vou pedir para você ou deixar o seu relato aqui no chat do que a água corrigida magneticamente fez na sua vida, digite aí no chat. Ou você pode levantar a tua mãozinha virtual que nós conseguimos ouvir duas ou três pessoas. Mas o que eu quero perguntar para a senhora é por que pacientes oncológicos que tomam água corrigida magneticamente pelo silocimol, que é o projeto que a gente conhece, eles não têm esse cansaço de um paciente no quadro normal quando faz esses exames, Porque, tanto a rádio como a químio. O que porque explica isso? ele evita a desidratação severa.
tá? Porque, por exemplo, na quimioterapia, a quimioterapia é cheia de metais pesados. Ela, ela suga, a água tem que ir muito para onde o quimioterápico entrou e a pessoa tem uma desidratação rápida em todas as células do corpo, você fica aquele cansaço. Eu acho mais ainda na rádio. E eu tive mais sintomas na rádio. A rádio era péssima. Porque a radioterapia é uma queimadura, mas não é que está queimando só a pele, não, está entrando e tá caindo na sua circulação inteira. Então, é o que eu estou te falando, as nossas células são 70% de água. Então, na radioterapia, ela está queimando aqui, ela está queimando, está indo para a linfa, tá indo Então, eu tinha uma desidratação, assim, extrema. Eu não conseguia levantar. Aí, se eu tomasse essa água da Timó naquela época, entendeu? Porque, assim, o que eu vejo, quando você toma a água certa, você não fica tendo tanta necessidade da ingesta da água, porque a sua hidratação já acontece, tá? Muitos pacientes que às vezes eu atendo aqui no online, diabético, que sempre tem a sede, aquela sede e não consegue comer sem tomar água, porque tá sede sempre, ele tá tomando água de baixa qualidade. Quando você toma uma água correta, você não fica desidratado, você não sente tanta sede. Então, o que faz com esses pacientes oncológicos que não têm essa queixa tomando água da Timol? Porque eles estão hidratados corretamente. Então, mesmo fazendo a quimioterapia ou a radioterapia que faz uma desidratação, às vezes uma desidratação a nível intracelular, né? Que dá aquela fadiga. Tinha dias, quando eu fazia a quimio vermelha, eu saía, não conseguia nem fechar a porta do carro. Tipo, aqui em São Paulo, dirigindo, passava aqueles buracos, parecia que ia morrer. De estar no carro e passar no buraco, porque você sente os seus ossos esfarelando, como se estivesse esfarelando. Então, quem tem esse depoimento que fala que não sente isso, é porque exatamente a água da Timol, o que que eu vejo pelo que eu estou estudando? Ela, ela ajuda a gente nessa coesão das partículas, tá? Do sangue e também óssea, porque já que ela equaliza os íons de cálcio e de magnésio. Porque o cálcio, gente, para ele penetrar no seu osso, a gente tem que ter o magnésio na proporção correta daquele cálcio. E é o que a água da Timol faz. Que eu te falo que às vezes na medicina alopato, pessoal, dá cálcio para o paciente oncológico. Me passaram, meu oncologista me passou cálcio. Eu tomei uma semana, eu já estava estudando essas coisas, eu voltei nela, não está errada. Se eu ficar tomando esse cálcio sem fazer magnésio, sem suplementar, eu vou fazer metástase. Vamos acordar. A fulana, a poltrona X, Y, Z ali fazendo metástase. Aí ela começou a me escutar. Falei, não, vou tomar calça, né? Que nem na China. Eu não tava com uma calcificação enorme no peito, de 8 centímetros. Já me dá calço? Não. Tô com perda óssea? Tô, por quê? Porque aqui meu bloqueia o metabolismo do cálcio. Então, assim, quem faz químio tomando água de timol vai evitar essa perda óssea. Porque a gente precisa do cálcio em concentrações ideais, tanto para a constituição óssea e também para contração cardíaca. Tá? O cálcio também vai ajudar a gente a formar energia nas nossas células musculares. Então, a gente precisa ter na proporção correta dele pro magnésio. E aí, quando for a D, a gente vai entrando uma outra esfera das suplementações corretas. Não existe uma verdade só uma coisa. Que nem quando esse proço que vendem, né? Essas coisas prontas, os caldê. Eu acho que é o pior, maior crime que tem, que foi que me passaram na época. Eu falei, não, imagina tomar D com cálcio, sem magnésio. Aí eles põem um pouquinho de K2 lá, mas muito pouco. Para K2 fazer efeito anticoagulante, o paciente oncológico, ele faz muita trombose. Não adianta pôr um cheirinho de K2, não. Tem que ser outra dose de K2, muito mais alta. Pode falar. Ó, a gente tem a parte. Doutora, eu vou pedir para você ficar atenta. Então, a gente vai ouvir essas duas pessoas que levantaram a mão Tá, e depois você vai fazer um comentário diante do que elas colocarem aqui.
Eu vou pedir para Marta, estou liberando teu som, Marta, fica à vontade, viu? Opa, eu fechei de novo, Marta. Pronto. Olá, Boa boa noite, noite. Marta. Boa noite. Boa noite, doutora Bertocco. Eu já sou sua seguidora desde o ano passado, já conheço você, desde que eu passei a me encontrar nessa fase do CAA, eu me identifiquei muito com você e estou muito feliz de você estar aqui na Timol, fazendo parte da nossa família, defendendo esse projeto magnífico que mais uma vez se mostrou assim, além de Deus, eu dou assim a honra ao tratamento, a esse projeto de inteligência humana que Deus propôs ao projetista Carlos Henrique colocar nas nossas vidas, né? Eu sou paciente oncológica, conforme eu falei, e ano passado eu comecei o meu tratamento. Fiz 12 sessões de químio branca e Uhum. 4 da vermelha. Nunca me senti doente. Impressionante. Porque eu tomava minha água e tomo até hoje E durante o tratamento químico o tempo todo. que legal. Bom se você tivesse conhecido antes mesmo. E, gente, por nenhum momento, é como exatamente conforme você falou, em nenhum momento eu me senti desidratada. As enfermeiras ficaram surpresas, porque eu ficava numa sala que era uma sala que tinha sempre uma companheira junto, porque eu fazia crioterapia junto. Ah, você fez aquilo. É a preocupação, né, de cair o cabelo, né? Então a gente Você faz está de tudo para não Marta, em passar que por isso. cidade? Você está em que cidade? Estou no Rio de Janeiro, em Niterói. Eu tenho um parente aí. Eu devo ir para aí. Vai, continua. Então eu fiz a crioterapia. E nessa sala ficavam sempre duas pessoas, eu e mais uma paciente. E essa paciente era 30 e poucos anos, e eu tenho Hum, 57. A diferença era que as minhas veias nunca estavam desidratadas. E as enfermeiras achavam aquilo incrível, porque enquanto a minha colega do meu lado, com 30 e poucos anos, morrendo em pé. morrendo em pé, ressecando todas as veias, teve que colocar o catéter. Eu estava lá toda semana, rente que nem pão quente, e o meu acesso nunca saía. E as enfermeiras achavam super estranho, né? E eu Que legal. falava, não, é a minha água magnetizada com cálcio e magnésio. Muitas quiseram saber, e eu informei, eu passei as informações. E meu médico, que é o oncologista doutor Leandro Moreno, junto com a Ah, equipe dele, sempre falava para mim: você é referência aqui. Eu, com 3 sessões de químio, os meus 2 nódulos já tinham sumido. E ele parabéns. falava: cadê? Ele só falava assim: cadê o nódulo? Cadê? Surpreso, com a expectativa de eu não ter mais os nódulos tão rapidamente. Uhum. E também porque mentalmente a nossa mente precisa ajudar, né? É, a mente, A mente exatamente. precisa ajudar. Eu não me sentia doente. Para mim, isso para mim é uma fase em que eu estou passando E, por uma experiência de me conhecer, uma fase de introspecção, da gente examinar o que está acontecendo, o que você está pensando aí no seu inconsciente que precisa mudar. Isso é uma fase de autoconhecimento, algo que ficou lá dentro e que se tornou uma doença. E eu uhum. posso ter certeza que a água me ajudou a desfazer esses nódulos, tanto quanto a minha saúde mental, que teve que mudar, né? Como você falou, 70% nosso corpo é água. Tendo uma água de qualidade como a da Timol com magnésio e cálcio, vai ajudar 70% do corpo. E os outros 30% tem a ver com a alimentação saudável, com a saúde mental, que você vai ter que refazer essa rotina, essa história. Tem a ver com o exercício físico, que eu passei E a fazer, que eu não dava tanta importância, né?
Então, tudo é um conjunto. O lado Sim, espiritual também que ajuda, a fé em Deus, saber que eu. você vai poder ser uma pessoa melhor depois disso. Tudo é um grande conjunto. Nós somos um conjunto, né? Nós não somos só uma coisa, só um lado. Então, para mim, está sendo uma redescoberta novamente do quanto a água é importante no meu organismo, na minha vida. Porque da descoberta do CA, quando eu conheci a Timol, eu estava com sintomas de menopausa, doutora. Então, eu também estava antes. Aí eles vêm E, falar que câncer causa, o hormônio causa câncer. Eu já estava sem hormônio. pois é, eu comecei a tomar água, com um mês e meio eu parei de ter todos os sintomas, sem saber que a água ia me beneficiar nisso. Graças a Por Deus, quê? Porque antes eu não tinha vontade de tomar água, antes de eu conhecer a água da Timol. Eu passei a tomar água realmente depois que eu conheci a água especial da Timol, que é leve 6 vezes mais. Aí foi hidratando o meu corpo. Só que já tinha uma história genética. Meu CA é genético, Então, entende? Então tem todo um contexto aí na história que eu não conhecia, que eu não me conhecia. Então, para mim, está sendo um grande autoconhecimento essa fase. E quando eu falo que eu passei por isso, as pessoas não acreditam. Para mim, a única fase mais difícil do tratamento foi quando caiu o cabelo, é, que aí mexe com aquela, é é, uma transformação, né? Hoje eu já estou gostando até do cabelo branco, coisa não, e tá que curto. eu falo que é a minha nova versão daqui para frente, É, né? Que eu passei a aceitar ele do jeito que tá. Ele vai crescer branquinho. Chega de tinta. Agora é tudo é, vegano. é. Passo maquiagem vegana, passo desodorante em creme vegano. Sim, Passei a ter misericórdia. uma nova forma de lidar comigo. E quando eu descobri esse CA, eu estava em pleno seminário de práticas integrativas em Búzios, representando a Timol. Aí você vê. Ano passado, Ano passado, eu estava em Búzios. conversei com você. Foi. Você sabe, Tua, mas eu não te conhecia naquela época. tua filha não é médica? Isso, Conversou endocrinologista. comigo. Eu peguei todas as águas, eu peguei a água da canjenha, eu escondida, eu fui ali pro menino da Aqualife, eu vi que o pH da canjenha não fica 45 segundos dentro do corpo, que a gente tava ali Ah, escondido. então Os foi por testes. isso que eu comecei a te seguir. Então foi por isso que eu comecei a te seguir. Foi! Porque era tanta gente que a gente falava Você naquele conversou seminário. Você falou do nódulo no peito, daí eu falei assim, isso daí, eu falei com você, que você estava com sinais de menopausa, né? Aí depois que você foi, eu tava lá, que eu tava testando tudo, os colchões magnéticos, tudo. Eu tava lá. Ah, então era muita gente naquele seminário. É Então foi ali que introduziu a Timon no seminário das práticas integrativas. Ai, excelente! Aí depois eu dei espaço para outras pessoas representarem a Timol, que eu falei, agora eu vou cuidar da minha saúde. É, E tive continuidade da experiência maravilhosa com essa água, porque eu não largo o minha squeeze com o meu combo mini. não, Marta, eu vou dar Então, eu uma só, sugestão. Vou só dar uma tenho que sugestão para agradecer. você. paciente, Escreve, eu escreve tenho um livro também, viu? que Ah, pode Ô, ser, um gente, dia, quem ô, gente, sabe. a doutora Adriana e a Marta varam à noite aqui, se nós deixar. Vamos agradecer a Marta. Vejo Olha você, Marcos. Acho que que eu tenho foto de você. Eu vou contribuição, viu? procurar. Ah, que bom, mas eu tava com cabelo preto já, marrom, não era esse. Eu lembro. Nós já É, que estamos, legal. Fico nós já feliz, viu? estamos aqui Seja com 20 bem-vinda. horas e 39, Marta. Vou agradecer a tua participação. Você Tá ajudou ok, demais, viu? ok. E muito obrigado Tá mesmo ok, por esse Neida. carinho, por acreditar no nosso projeto e por contribuir com o teu depoimento, né? A Simone, levanta a mãozinha novamente, Simone. Aí tem a Simone, tem a Nivalda, né? Vou pedir para vocês serem um pouquinho mais breve, daí para a gente adiantar, porque eu quero mostrar para vocês.
Eu quero mostrar para vocês essa água que elas encontraram lá nesse seminário no Rio de Janeiro, onde a Marta estava, e a doutora Adriana também, tá? Eu vou colocar aqui, Simone, ativar o seu som, fica à vontade. Boa noite. Estou liberando teu som, tá? Pronto. Oi, boa noite. Eu não poderia deixar de falar, né? Vai ser bem rapidinho. Quando eu adquiri o projeto, eu enviei para o meu pai. Ele estava com câncer de próstata e estava tomando tramadol e morfina. Pelo que a doutora explicou, agora eu estou entendendo o que que se passava com ele, né? De 4 em 4 horas ele tinha que tomar a morfina para aliviar as dores. Então ele deixou após uma semana, ele não usou mais o remédio, não precisei mais enviar nem dinheiro para comprar os medicamentos, né? E uma ferida na perna dele secou. Então, eu fiquei muito feliz, né? Não só ele, mas um outro lá de Várzea Grande também, que deu um problema, que deu o câncer, né, no cérebro, prostrado na cama. Em uma semana ele já estava andandinho, fazendo caminhada, né? Então, pela explicação dela, agora eu entendo o que aconteceu. E fico muito feliz, né, de ter adquirido esse projeto para trazer qualidade de vida, né? Ai, que bom, obrigada, Simone. Então, a explicação foi fácil de entender, então, deu para entender Eu certinho. entendi todinho. Fico Perfeito. feliz. Você é de Obrigada. Curitiba? Sou de Curitiba. Me Prazer. chama depois em box. Eu tenho meu Acha? tio, tem parente, meu tio em Curitiba com câncer de próstata, operou no Erasto Gardner. Gente, mas assim, tem gente que às vezes a cabeça não entende, né? Uhum. Não entende. Mas Verdade. é excelente para dores, tudo. E a gente organizando, né? Fazendo toda a logística do que a gente pode fazer para ajudar, é Aham. ótimo. Ai, perfeito. É bom demais. Então tá, me Fernanda, eu manda mensagem inbox. vou pedir para você manter a doutora Adriana em destaque, e depois ela vai fazer um comentário, se preciso for, das colocações da Simone, agradecer a Simone, né, pela participação muito valiosa, e vou chamar aqui também a Nivalda. Se você puder pôr a doutora Adriana em destaque, viu, Fernanda? Doutora Adriana, você pode deixar em destaque. Simone, Simone não, Nivalda, Olá, boa noite. boa noite. Boa noite. Olha, é com prazer e alegria que eu não poderia deixar de contribuir essa minha fala aqui com vocês hoje, por mais simples que seja e rápida. Eu sou uma pessoa também que não cheguei a fazer a químio, nem a rádio, mas eu fui uma pessoa cometida com essa situação de 15 situações na minha saúde, tá? Eu lembro que nós éramos 3 pessoas num ambiente, numa determinada escola, em que eu fui a única que disse que eu não ia para Barretos fazer é, 3 cirurgias. E eu não fui realmente, e quando foi final de maio, eu conheci esse projeto. Eu ia fazer cirurgia. Ó, veja bem, a retirada de 3 tumores no intestino, 40 centímetros do meu intestino, além desses 3 tumores, para que eu fosse fazer uso da bolsa de colostomia. Veja a situação que estava com a minha saúde. E nós éramos em 3, eu resisti a não ir, que toda vida, por ter o conhecimento homeopático, eu sou homeopata, eu não aceitei ir. E todos que ao meu redor falavam que eu ia morrer numa situação desesperadora. As outras 2 pessoas que entrou fazer rádio, químico, tudo, elas não chegaram nem 3 anos a mais de vida. Uma com 1 ano e 8 meses e a outra com 2 anos. Elas faleceram. Elas não resistiram. E eu estou aqui para contar para vocês desse projeto. Eu estou aqui arrepiada. Hoje eu falei para o país da Irlanda sobre o nosso projeto. Então, assim, o coração explode de alegria
de saber que o organismo da gente regenera, tá? Isso é cuidado, isso é capricho, seguir o protocolo, seguir sim, esses 5 pilares. Hoje é difícil um dia que eu não faço meu exercício físico, leio bons livros. Inclusive, quem quer escrever, fazer parte da superação do câncer, tá? Vai ser assim o título do livro. Eu estou na formação Escritor 10X. Eu quero que vocês façam parte comigo desse livro. Se vocês Ah, quiserem fazer parte, tá? É só fazer o rascunho do capítulo e mandar para mim, porque eu tenho a missão de contar para o mundo através da escrita que eu já falei, e vai ser o segundo livro, tá? E eu quero que vocês façam parte desse livro comigo, que a gente vai colocar passo a passo a experiência desses fatos, porque é só nós mesmos para contar essa coisa linda que acontece através desse projeto. Então, eu não fiz esse processo aí porque eu tive resistência, mas Deus tinha um plano diferente na minha vida para mim poder contar isso para as pessoas. Hoje, através desse grupo, eu estou contando, todo dia eu estou contando para um país diferente. Eles estão me chamando através desse grupo. Está sendo a coisa mais linda do mundo eu ter essa experiência, tá? Eu quero que vocês façam parte do meu grupo, do meu livro. depois no direct, tá, Nivalda? Sim, Vai ser um Coloca seu prazer. contato aí, Nivaldo. Mas É. é o que você falou. 69 Não, Se você, 992. se você digitar no chat é melhor, tá? Ah, desculpa, Ô, desculpa. Nivaldo, já te agradecer pela sua valiosa participação também, que experiência boa, viu? Obrigado pela sua participação. Doutora Adriana, eu vou colocar aqui no chat o link que a senhora me passou esses dias, aonde tem ali. Tem um livro ali também nesse link, tá, gente? Tem ali a experiência da mentoria dela, as propostas. Se vocês quiserem navegar por ali, eu já passei no início da live, passei agora esse link que eu acabei de postar no chat, é o link da doutora Adriana. Salva aí, a gente não vai conseguir ouvir. Cristiane, eu quero te ouvir, mas primeiro eu vou passar aqui uma situação que eu preciso passar e depois a gente vai ouvir a Cristiane para nós finalizar o depoimento, porque eu tenho que mostrar para vocês também o que é isso, né, que está fazendo na vida dessas pessoas que deram o depoimento, mas não sem antes eu passar para vocês também essa experiência que eu tive com o livro da doutora Adriana. Levanta ele aí de novo, doutora Adriana, o seu livro. Esse livro aí, gente, eu estou falando sério. Quem me conhece há tempo sabe que eu não sou de fazer marketing, não. Mas esse livro da doutora Adriana mexeu muito, muito mesmo com o meu sentimento, porque é uma história de vida fantástica de uma pessoa jovem ainda, já médica, passou por essa situação do câncer. Mas o que eu mais admiro no livro da doutora Adriana é a força que ela transmite de confiança. é, ela mostra assim uma energia tão grande, um apego com Deus, uma personalidade positiva, um psicológico bem trabalhado, e isso mostra que a enfermidade é um momento e que a gente pode escolher a forma de você enfrentar isso. Então, eu acho muito importante o teu livro, porque você mostra que vocês podem se entregar ou o paciente ele pode enfrentar isso com todas as forças, com energia positiva, e foi o que deu vitória para a doutora Adriana. Olha, gente, mexeu demais comigo esse livro. Põe o link ali para vocês, depois vocês dão uma olhada lá e confere, e depois vocês vão me contar se é verdade ou não. Agora sim, doutora, eu vou ouvir a Cristiane, aí a gente vai dar uns minutinhos para a Cristiane, porque já está vencendo nosso horário também, e para a gente finalizar essa parte aí. Cristiano, estou liberando teu som, tá? Deixa eu te fazer uma É, pergunta que eu fiquei curioso. Eu vi aqui Santinon, você é parente da Cláudia? Não, então, na realidade eu sou Silvia, é que eu uso o mesmo
Zoom da Cristiane Santinon, que é minha direta. Não, ela não é parente da Cláudia. Até ela ficou curiosa quando ela descobriu. Ela achou que elas eram, mas não, não é. Fica Então, à olha, eu vontade. prometo vou ser bem breve. Eu tive câncer de mama também. Hoje, por tudo que eu sei, que eu estudo medicina integrativa, eu sei que foi por conta de um relacionamento abusivo, né, que eu passei. E, enfim, e a nossa mente manda muito mesmo, né? Não conhecia nada do que eu conheço hoje, infelizmente, não conhecia a água da Timol, senão teria me ajudado muito, né? E, enfim, a cabeça da gente faz parte da nossa cura, né? E uma coisa que eu queria, se a doutora puder abordar, é sobre, ou você mesmo, né, Sidney? Porque uma pessoa que eu convidei para a live, ela não pode assistir, mas ela pediu para fazer essa pergunta sobre a questão da água hidrogenada, né? Do hidrogênio na água, na Lar. verdade. Né? Se Estava puder falando falar um agora, pouquinho. realmente, de Chapecó, sobre isso. Tá, ok, doutora. Muito obrigada. Estou amando, viu, aqui o conteúdo e vou começar a te seguir, que eu não te conhecia. Obrigada. Você é da onde? Eu estou em Mairiporã, São Paulo. Ah, tá, tô aqui em São Paulo. Me segue lá depois e dá um oi, tá? Que você estava aqui na Tá Timol. bom. Tá O bom. negócio da hidrogenada, eu tive também já a garrafa d'água hidrogenada. Eu já passei por todos os filtros, tá? A água hidrogenada, o que que a água hidrogenada faz? Ela dissocia o H do oxigênio, tá? É uma terapia oxidativa como um ozônio, tá? Só que a gente vai tomar essa água ou você pode inalar, né? A água oxigenada. Mas o que que eu vi aqui na Timol? O Top H+, ele faz isso também. Como que você faz uma água hidrogenada? Se você tiver uma garrafa de vidro escura, azul ou verde, âmbar, e você deixar no sol, você está fazendo o hidrogênio molecular. Porque a água do hidrogênio molecular, ele tem aquela luzinha lá, azul, exatamente para quê? Para dissociar o H do O2, do hidrogênio do oxigênio, que é o H2O. Então, vai ficar O2 e hidrogênio. Então, vocês estão entendendo? Não tem segredo. O Top H+, ele não vende por esse nome, mas assim, ele faz isso. Então, eu acho que no fringir dos ovos, o produto da Timol ele vai ser mais completo em tudo que a gente precisa, entendeu? O hidrogênio molecular, ele é maravilhoso. Eu cheguei a comprar a garrafa também, uma época, só que depois eu fiquei pensando nisso quando eu fiquei estudando. E eu lembro, você vê, eu estava até comentando aqui, a minha avó só tinha as louças antigamente tudo de azul, azul escuro, e ela deixava no sol a água, como os antigos sabiam das coisas, exatamente para fazer isso. Então, é também uma outra opção boa, tá? Mas pelo que a gente está vendo aqui, depois desse relato da Marta, eu lembro da Marta no passado, quando ela fez diagnóstico, eu lembro certinho, ela tava com nódulozinho na mama, eu lembro disso. Então ela ainda não tinha feito o diagnóstico, daí que é. Se ela não tivesse tomado a água da Timol, ela teria passado por todos os efeitos colaterais indesejáveis da quimioterapia, que é ruim. Então, assim, eu passei, eu só não passei tanto porque eu tive muita força mental, mas é o que ela falou, gente, você vê gente jovem que não tem veia, não consegue se alimentar. Eu vomitei, a única vez que eu vomitei foi quando fizeram aquela quimio mais longa possível, eu queria matar aquelas enfermeiras, fazendo devagarzinho, porque com medo da reação, você ficar com fome, só te dão comida cancerígena no hospital do câncer, e o negócio, aí que eu vomitava. Eu falei, gente do céu. Então, então a água da timola é mais completa nesse sentido. Então, até o hidrogênio molecular é uma coisa boa também, mas o Top H+, ele vai fazer a mesma coisa que o hidrogênio molecular. Só uma última observação, doutora, sobre essa questão. Quando eu estava fazendo o meu tratamento, também os médicos falaram para mim que eu ia sentir muita fraqueza por conta da químio, então era para eu comer bastante coisa calórica. Então, olha só, eu comia pizza, paçoca, pastel. Eu estava alimentando o câncer, combatendo por Tava um lado e tendo alimentando. câncer. Gente, eles são tão ignorantes. Igual Impressionante, outro dia, impressionante. eu atendi uma paciente da Espanha que ela teve bebê.
e ela sempre foi magra. Acho que na família dela a história era de que os bebês nasciam pequenos. Aí os médicos falaram que ela tinha que comer muita massa, porque para o bebê nascer forte. Gente, ela fez um diabetes gestacional, a criança nasceu pig, aqui nasceu fui, e ela tem aquela gordura visceral difícil de perder. Aí eu que atendi ela aqui no online, eu que estou organizando. Então, assim, é uma ignorância tão grande, mas, gente, mas eu não culpo eles, porque eu fui dessa parte. Quando a gente estuda a medicina, você estuda toda a fisiologia do corpo. Só que daí você sabe, você precisa de energia. O que eles precisavam te falar? Que você precisa de energia. Só que nós fomos o quê? Ludibriados por muitos anos, desde o Rockefeller, tá? Então, gente, tem estudo científico falar que açúcar dá energia e o ovo aumentava o colesterol é a coisa mais ridícula. Hoje a gente acordou, mas a gente acreditava nisso. Que um lanche do McDonald's ia te dar energia, que você tinha que comer o lanche do McDonald's. Por quê? Eles queriam vender o McDonald's para você. Então, eles punham na mídia a margarina da família, a margarina do coração. Gente, margarina é a coisa mais venenosa para o teu coração. A gente tem que comer manteiga. Então, é que os médicos que estão nessa linha de frente de hospitais, que nem eu acordei de um jeito, né, depois do câncer, que eu falei assim, eu não caibo mais em hospital nenhum. Eu fui fazer meus exames hoje, né? Tô aqui, fui lá no HCOR, agora em São Paulo. Eu fiquei olhando, gente, como as pessoas estão doentes. Minha vontade era de pegar minha squeeze e ir dando para todo mundo lá. Você vê, menina jovem, cadeira de rodas, a mãe empurrando a cadeira de rodas. Tá todo mundo doente. Mas as pessoas. E aí a mulher me chamou lá para fazer ultrassom, eu cheguei lá de salto, sobretudo, a mulher olhou assim, falou assim: não, ó, você vai fazer a mama, assim. Ah, falou assim: não, mas você vai fazer para cicatriz Aí eu dei ordem, ela ficou assim, tá. Aí chegou a médica lá, peguei e expliquei: ó, CRM positivo, vai fazer assim, assim, assado. Aí e fez. Porque as pessoas estão doentes. Estão doentes. E eles até assustam ver uma pessoa tão bem chegar lá na oncologia. Imagina a Marta como foi também, porque quando eu comecei a mudar minha frequência, uma vez eu lembro que eu desci para fazer a químio com um turbantezinho vermelho, e eu peguei uma saída minha que eu adorava, que era verde, vermelho, fiz minha mãe costurar. O dia que eu desci lá para fazer a químio, nossa, Camargo, eu cheguei em 11º andar. Parece que eu dei choque no povo. Fez assim, elas levantaram, me deram minha ficha em 3 minutos para eu sair daquele ambiente, porque para eles é bom a frequência de morte. Parecia que era isso, né? E só punha na TV da morte. Eu falei, eu já ia brigar para mudar a TV mesmo. Então, assim, não dá, entendeu? Eles foram ludibriados. Então, ele falou nisso, você comer massa, pizza. É porque ele não tinha essa forma, não tinha essa informação. E aí, garanto, tem muito oncologista hoje que estão tudo gordo, estão tudo cheio de problema. Uma paciente de Natal que eu atendi esses dias à noite, que às vezes eu mando ela assim, você volta na sua oncologista? Ai, não quero olhar, você vai lá, vai pedir exame. Era uma paciente que ela teve muito problema com a quimio, ela não teve muito efeito colateral. Ela vai comprar agora, Timão. Eu tive que organizar muito, assim, segurar ela no dedo. Nem ozônio ela pode fazer, porque ela tem uma deficiência de uma enzima, então ela passava tão mal com a químio e ela ia passar mal com o ozônio também, que a única contraindicação de fazer ozônio é uma deficiência enzimática, que também é para quem não tem condição de fazer químio. Quem morre vomitando em quimioterapia é porque tem uma deficiência enzimática. Só que eles pedem isso? Não, interno o paciente faz a quimio internada. Se você morrer em 6 meses, morreu, entendeu? Do câncer, né? Então, assim, eu vi isso. Então, é uma paciente que está viva, né? Ela teve na mesma época que eu, e aí a dela volta na médica dela lá, a médica fala, nossa, como você tá bem? Não, porque para a médica ela já tinha ido, né, muito tempo. Daí ela falou, Adriana, você tem que tratar a minha onco. Falei assim, a oncologista falou assim, essa médica aí que você tá indo é boa, me dá o telefone dela. Eu falei, eu vou tratar os oncologistas, porque eles ficam numa bolha, mas eles estão trabalhando, entendeu? Como a gente foi enganado a vida inteira, né, que o açúcar é energia e o ovo é o vilão, assim, eles estão ainda nessa. Alguns já estão acordando de entender isso e aceitar um outro profissional que vai suplementar esse paciente. Então, eu tenho muitos pacientes que eu suplemento,
Muitos pacientes com a minha oncologista, que ela já sabe, mas assim, e com outros oncologistas, às vezes eu falo, não fala não. Vamos fazendo aqui nossa parte, vocês vão, porque é para a gente organizar todo o sistema, né? Mas é o que a gente está falando aqui. A água é a base. Se a gente usar a água, assim, depois a gente vai melhorando em todos os aspectos. Muito bem, doutora. Muito obrigado. A senhora é simplesmente maravilhosa, só de estar contribuindo aí com a sua generosidade. Olha, seu coraçãozinho é muito bom, viu? Por isso que Deus te honrou tanto. Agora nós batemos aqui o horário final, 21 horas. Eu vou pedir para vocês mais uns 5 a 10 minutinhos para me apresentar para vocês o que é isso. E é isso que as pessoas estão usando aí, que vocês ouviram tanto, e pode ser que estejam curiosos para saber. Fernanda, se você puder me colocar aí no destaque. É, a doutora falou muito sobre os benefícios, e os benefícios é o seguinte: a gente sabe que as causas principais do aparecimento de câncer, né, que teve uma das depoentes que até falou, acho que foi a Cris, né, que ela passou por um quadro, que o psicológico ele afeta muito, ele contribui muito, né, para o aparecimento das células dos tecidos cancerosos, mas o que causa o câncer, né, como a doutora bem explicou, está relacionado à acidose e à hipóxia, que é excesso de acidez e excesso de radicais livres. Então, o nosso projeto, o projeto da Timol, que vocês ouviram várias vezes aí, ele combate a causa das doenças, que é o excesso de acidez e o excesso de radical livre, as principais causas de aparecimento de doença no nosso organismo. O radical livre, por exemplo, é como uma ferrugem no nosso organismo. Ele corrói a membrana da célula e as células elas vão morrendo. A doutora disse também que 70% do nosso corpo é água, né? E a diferença de uma água que hidrata para uma água que não hidrata é o que a gente vai ver agora. Porque tem águas que hidratam e tem águas que não hidratam. Por exemplo, a água fica parada. Eu já quero falar também, Cris, do ponto que você mexeu, que é o oxigênio, a água com formação do hidrogênio. Eu já vou falar disso também, vou dar uma pinceladinha. Então, as águas elas ficam paradas, as moléculas se agrupam e formam esses clústeres. E aí o poro da membrana celular ele não consegue absorver a água. Por isso que as pessoas tomam água, mas não tem resultado, porque ele não tem uma hidratação integral, ele tem uma hidratação parcial. Agora, na segunda ilustração, é a água corrigida magneticamente. Ela fica uma água extremamente leve. E o poro da membrana celular absorve com muita facilidade, fazendo uma higienização no nosso terreno biológico, tirando as toxinas, eliminando infecções, inflamações, limpando o nosso organismo. Inclusive, às vezes, tem pessoas que começam a tomar água, dá uma desentiria, porque está limpando o organismo. Se acontecer isso com vocês, quando vocês começarem a tomar, é porque está higienizando mesmo o organismo de fato. E aí, gente, a gente tem uma situação que tem uma explicação científica para isso. Então, a reação química, quando você submete a água ao tratamento magnético desse aparelhinho, inclusive a minha garrafinha também está aqui, Marta, ó, e os aparelhinhos estão lá dentro. Então, onde eu vou, eu levo ela. Doutora Adriana também, eu vi que ela tem a garrafinha dela aí. Eu quero uma né? garrafa dessa da Silocimol. Então, tá, amanhã a senhora me lembra que eu vou providenciar. Então, olha só, gente. A reação química, quando esse aparelhinho aqui, quando a água entra em contato com ele, são duas energias. É o infravermelho longo, que a doutora mencionou, e a magnetoterapia no interior, que faz essa quebra da dureza da água. Mas não é só isso. O processo de correção magnética promove a hidrólise da água. E a molécula de H2O, ela dissocia os íons de hidroxila e os íons de hidrogênio. Aí os íons de hidroxila, né, vocês devem lembrar que na física os opostos se atraem, os íons de hidroxila, eles são atraídos pelos minerais positivos da água, minerais positivos valentes, minerais positivos bivalentes. No caso do cálcio e magnésio, eles são bivalentes. Então, eles sequestram dois íons de hidroxila e formam uma composição de hidróxidos alcalinos.
Então, não é mais cálcio no bruto, magnésio no bruto, hidróxido alcalino de cálcio, hidróxido alcalino de magnésio. E a doutora relatou muito bem, eu achei interessante, que ela disse que para o organismo absorver o cálcio da forma correta, ele precisa do magnésio como condutor. Olha como a Timol desenvolveu algo realmente que é uma engrenagem que encaixa e funciona no nosso organismo. E aí, com a formação de hidróxido alcalino, por causa dessa reação, o que, que acontece? Elimina a acidez do organismo. Se o câncer ele tem como causa principal o excesso de acidez, que é a acidose, e a falta de oxigênio, que é a hipóxia, nós estamos doando isso para o organismo através da água magnetizada, então a acidez vai sendo eliminada, o excesso do organismo. Por isso que os pacientes têm esse resultado aí. E aí entra aquilo que a Cris perguntou para a doutora. Aqui tem a sobra dos íons de hidrogênio. O que é uma água com a formação de íons de hidrogênio? A Timol tem isso? Isso é só um item, entre tantas as vantagens que nós temos aqui no projeto. É por conta dessa reação magnética que sobram os íons de hidrogênio, que aí os íons de hidrogênio, que seria o hidrogênio, a água hidrogenada, que a gente está falando aí, esses íons Isso. de hidrogênio, só um minutinho, doutor. Esses íons de hidrogênio dissociados, eles reagem com os radicais livres. Então, o íon de hidrogênio, dois íons de hidrogênio com um radical livre, forma novas moléculas de H2O e neutraliza o excesso de radical livre que está causando doença no nosso organismo. Você ia falar alguma coisa, doutora? Não, concordo com tudo. Isso mesmo, é isso mesmo. Esse é o princípio da água hidrogenada. Então, a Timol, ela é completa, entendeu? Porque o que uma Perfeito. garrafinha de água hidrogenada faz exatamente isso. E a Timol já faz isso, e sem falar, organizando o quê? Os hidróxidos alcalinos, como você acabou de explicar. Perfeito. Muito Então, obrigado para pela mim, sua não, aprovação. não tem outra. Por isso, aquele dia lá que eu te liguei, já tem uns 4 meses, né, que eu estou usando. Não tem outra, pode continuar. Perfeito. E aí, doutor, a gente tem um exame que comprova isso, né? Esse exame feito no Instituto Falcão-Bauer, que é um instituto alemão com filial no Brasil e muito confiável, por sinal, mostra uma quebra de dureza na água. A água foi levada a teste com 9,9 miligramas de dureza por litro, e uma hora que o aparelho ficou em contato com a água, caiu para 1,5. Isso dá uma quebra de dureza de 700%. A água fica 7 vezes mais leve. E olha essa outra situação na segunda linha, que o magnésio desaparece. O magnésio de 2,4 miligramas por litro, uma hora depois, ele desapareceu. Ele está com 0,373, que é quase nada em relação ao que tinha de magnésio. Mas o que que aconteceu com esse magnésio? Ele se tornou hidróxido alcalino de magnésio, e confirma o que eu acabei de mostrar ali na hidrólise. Então, a Timol, uma empresa com 20 anos de mercado, já foi fundada em 2004. Se vocês olharem no Google Acadêmico, principalmente vocês que são da área de saúde, vocês vão encontrar 47 artigos publicados de estudo feito pelo Psilocimol e que está comprovado cientificamente. Isso aqui é um atestado de idoneidade que a gente tem no Congresso Nacional e que observaram nossos estudos, nos deram esse atestado. As universidades onde é feito nossos estudos, temos um certificado de reconhecimento das forças de paz da ONU, e esse aqui é o produto. Para vocês que estão curiosos, é esses dois aparelhinhos. O Psilocimol, que vai corrigir água magneticamente, promover aquela situação de hidrólise que eu mostrei para vocês, quebrar a dureza da água, deixar a água com poder alcalinizante. Quando a gente ingere, a gente mantém o nosso pH sanguíneo 7,35, 7,45 de forma natural. E aí o top H+, que tem lá no interior dele, vocês podem ver umas pedrinhas brancas, que é a dolomita, Uhum. que é 67% cálcio e 33% magnésio, que vai deixar a água com mais condição mineral, e quanto mais minerais tiver na água, mais íons de hidrogênio vai formar, que é essa situação que a Cris levantou para a doutora. Então, é bom a gente ter esses minerais na água, que vai trazer mais essa situação também para a água. Ó, Esse aqui, isso, ó, magnetismo. Pois não, só doutora? vou te falar que tá certinho, tá correto essa concentração da dolomita, porque o cálcio e o magnésio tem que ser 2 para 1, tá?
Então tá 2 para 1. Se é 60% de cálcio, 30% de magnésio. Tá excelente. Então, por isso que vai o quê? Vai ajudar no aumento da massa óssea, tá bom? Porque melhora a oxigenação sanguínea por tudo que você falou e também a gente lembrar que dentro do osso a gente está a formação das nossas novas células ósseas, na medula óssea. Então, se você está organizando a massa óssea, então você está melhorando o quê? A formação de novas células, a hematopoiese. Pode continuar. Perfeito, doutora. Muito obrigado por essa informação valiosa. Esse silocimol que vocês estão vendo aqui é ômega. Vocês podem colocar ele no máximo em 20 litros de água. De 1 a 20 litros de água. Ele vai corrigir em 20 minutos e vai deixar em condição mais mineral também a sua água. Esse outro aqui, nós chamamos ele de combo pessoal, é o combo mini. Todos nós que conhecemos o projeto temos uma garrafinha com esse aí dentro. É onde a gente vai, a gente leva o nosso companheirinho. Ser o nosso companheiro, né? Quem convidou aqui vocês aqui para essa live vai explicar para vocês como usar, quantidade correta, né? Para que vocês também tenham esses resultados. O modo de usar é simples, ó, coloca em qualquer recipiente, espera 20 minutos, já pode tomar água. Mas a doutora falou também de um assunto que eu quero trazer para vocês, que é o nosso aparelho. Eu falo que isso aqui não é só um purificador de água, ele é uma usina de saúde, porque ele acrescenta vários minerais naturais à água, e aqui no fundo tem a zeólita, que é o que a doutora mencionou. Então, ele entrega uma água livre de cloro, livre de bactérias, livre de coliformes fecais. E se, porventura, depois da água passar pelo primeiro processo de filtragem, quando ela entrar aqui no segundo processo de filtragem, porventura gerar aqui, desenvolver uma bactéria, a zeólita também, ela elimina essa bactéria. Então, vocês têm aqui o kit ideal, uma tecnologia avançada com selo de qualidade internacional. Esse aparelho, ele é comercializado também em toda a Europa, né? Se a gente tem o selo do Inmetro, é nacional. Como a gente tem um selo de qualidade internacional, a gente vende não só para o Brasil, como toda a Europa também. Entrega uma água pura, cristalina e alcalina, tem 7 estágios de filtragem. A filtragem é por gravidade, por gotejamento, para você ter uma certeza de uma água pura e cristalina. E aí, com os aparelhinhos dentro, a água fica magnetizada e mais rica em minerais. Ô, A ô manutenção dele é Sidney, barata. Sim, doutora. aí os aparelhinhos põe na parte de cima ou na parte de baixo? Na parte de baixo, doutora. Tá, do lado ali onde está a vela, tá. Exatamente. Aí, esse produto ele tem outra vantagem. Ele tem um custo de manutenção muito baixo em relação a outros filtros do mercado. E ele dura mais. Os refil, que se vocês olharem ali, ele tem 7 estágios de filtragem. E são 2 elementos filtrantes, então ele pode demorar um pouquinho mais para trocar os elementos filtrantes. Ele dispensa assistência técnica, ele tem uma manutenção econômica e fácil, e ele é robusto, ele é lindo, ele orna em qualquer ambiente. E para vocês que estão muito, muito, muito interessados mesmo, né? Você que talvez é vendedor, gosta de trabalhar com equipe, a gente tem também, e você pode ser também um distribuidor autorizado da indústria. Distribuidor autorizado da indústria tem um catálogo extenso de produtos. Você vai perguntar isso para a pessoa que te convidou, porque essa live não é para isso, tá bom? Mas aí vocês já ficam informados que tem essa oportunidade também. Se vocês querem comprar a preço de custo, é só vocês fazerem um cadastro com a pessoa que te convidou. Bem, doutora, estamos chegando no final aqui. Eu gostaria de ficar muito tempo aqui com a senhora. Saiu poucas pessoas da live, sinal que estão gostando da live. Olha, eu não tenho palavras para te agradecer. Vou pedir para você fazer as suas colocações finais para nós terminarmos o nosso evento. Primeiramente, agradecer a cada um de vocês que disponibilizou esse tempo aqui e agradecer a Deus, né, pelas nossas vidas, de tudo que a gente tem aprendido, né, como a gente falou desde o começo, a situação que você está passando, a doença, ele é uma fase que você tem que passar que vai te mostrar alguma coisa. Às vezes você está aqui, você está saudável, e você descobriu isso porque você está despertando para conhecer novas fontes de saúde depois de tudo que aconteceu, né, da pandemia para cá.
Então, isso, gratidão e parabéns se você está saudável e está buscando essas informações. Então, eu tenho muitos pacientes também saudáveis que vêm buscando porque despertou. Então, gente, vamos continuar despertando nossa consciência, tá? Acreditar em Deus, fundamental, saúde espiritual, e para a gente conduzir a nossa mente. A gente ter uma saúde mental, a gente buscar realmente o que nos faz bem, né? O que a gente pode fazer bem para nós e ajudar o próximo, que a maior riqueza é isso aqui, eu poder estar compartilhando isso com vocês. Riqueza não é dinheiro no banco, não, tá? Porque se você tem dinheiro no banco, você está com câncer, quem passou, você pode ir para o caixão a qualquer momento. Então, a riqueza é isso, a gente está aqui podendo ajudar mais vidas, tá bom? Quem precisar de alguma coisa, alguma outra informação, me chama no meu Instagram depois, tá? Gratidão. E gratidão por tudo. Tá? E quem quiser meu livro, ó, lá tem o link, mas por acaso alguém quiser, eu tô aqui em São Paulo essa semana, eu moro em Brasília e eu fico Brasília, São Paulo. Mês de agosto eu estarei em São Paulo o mês todo, eu vou fazer o lançamento oficial do livro. E se alguém que está em algum local do Brasil quiser o livro com dedicatória, manda para mim no direct. Essa semana eu mandei para todos os lugares, tá bom? Eu tenho pacientes do Brasil inteiro, até de fora. Passei com o Sidney, né? Pacientes da Espanha também, que a gente também está mandando as coisas da Timol, porque a gente sabe que vale a pena, tá bom? Perfeito, querida. Olha, eu já compartilhei, vou compartilhar novamente por 3 vezes o link da doutora. Sigam ela, ela tem uns pôster muito legal, gente. Siga ela lá no Instagram, ela quase que diariamente está postando alguma informação. Eu estou seguindo, né? Estou vendo ela nos eventos, estou vendo ela compartilhando bastante informações. É, é um campo muito grande, muito extenso, que a gente vai adquirir muito conhecimento seguindo a doutora. E se vocês quiserem fazer o experimento que eu fiz, adquiram o livro, vale muito a pena, é muito barato pelo tanto de conteúdo que tem ali dentro. Doutora, mais uma vez, obrigado, viu, por você estar aqui. Estou com o coração muito, muito alegre de conhecê-la e ver que você é uma pessoa maravilhosa, que para você vale mais pessoas do que o que é Exatamente. material. Isso é muito importante. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu não posso mais ouvi-los, né? Estão perguntando se vai ficar gravado, vai ficar gravado. Estão sempre perguntando a mesma coisa aqui. Eu posso compartilhar esse link com as pessoas, doutora, essa gravação? Pode. Então tá bom. Então eu vou compartilhar com vocês uns 15 minutos depois que a gente encerrar aqui. Gente, muito obrigado, uma boa noite para vocês, um bom descanso e a gente se vê por aí nas próximas lives. Siga nós aí, que vocês vão estar sempre Você junto com a gente. tira uma foto da Tchau, tela tchau. aí? Você está no computador, quer tirar uma foto da tela? Depois você me manda. Tá bom. Vamos fazer assim, então. Eu vou tirar essa foto do jeito que está aqui Isso. e eu vou fazer uma foto aqui com todo mundo junto. Olha lá. Isso. Acabou. Pronto. Depois eu mando para a senhora. Depois você Pessoal, me boa manda. noite. Fiquem todos com Deus, viu? Beijo, tchau.